Boa tarde, meninos. Hoje nós finalizaremos essa parte de período composto, né? Nós vimos até o último vídeo as orações subordinadas e agora nós vamos para as coordenadas. As orações coordenadas, elas se parecem um pouco com as subordinadas adverbiais. Por quê? Eu tenho ali um período composto que uma oração é ligada à outra por meio de quê? Uma conjunção. E essa conjunção é que vai me dar um valor. No caso das adverbiais, me dava valor concessivo, proporcional, causal. E nas orações coordenadas eu vou ter outros valores. Mas o que diferencia as coordenadas das subordinadas? É algo que eu já falei com vocês algumas vezes. As coordenadas, elas são sintaticamente independentes. Se eu pegar aqui, por exemplo, vou pegar uma frase aqui, olha. Essa aqui, ó. Conversamos bastante e tomamos uma decisão. Então, eu sei que o sujeito é nós. Então, nós conversamos bastante. Eu posso transformar esse período composto em dois simples. Nós conversamos bastante e nós tomamos uma decisão. As subordinadas eu não consigo fazer isso, eu não consigo desmembrá-la. Então, basicamente, a diferença das coordenadas para as subordinadas é isso. E, sobretudo, a coordenada com as adverbiais, tá, pessoal? Vocês veem que elas são semelhantes justamente por isso, porque elas são ligadas por uma conjunção. Quando eu vou lá nas substantivas e nas adjetivas, elas têm outros valores. As substantivas, eu vou trabalhar com aquelas análises sintáticas, né? E as adjetivas eu só tenho duas classificações, que é as restritivas e as explicativas, tendo valor de adjetivo. Então, vamos lá para a primeira aqui, ó. Para a primeira, que são as aditivas. As aditivas, elas vão dar a ideia de quê? De adição, de acréscimo, de estar acrescentando alguma coisa. E aí, as conjunções que a gente mais usa é o e e o nem. E aí, pessoal, a classificação é oração coordenada sindética aditiva. Bom, pessoal, deixa eu só fazer um adentro aqui. As orações coordenadas sindéticas são aquelas que são introduzidas por uma conjunção. As assindéticas são aquelas que não são introduzidas por uma conjunção. Então, tá aqui, olha, conversamos bastante e tomamos uma decisão. Essa aqui, ó, conversamos bastante, ela é assindética. Esse aí de negação não é introduzido por uma conjunção. E tomamos uma decisão, ela que é a coordenada sindética, e como ela foi introduzida pelo e, aditiva, ok? Ela tem valor de soma. Existe período composto só por assindética? Sim. Se eu colocar saímos, conversamos, tomamos uma cerveja. Ponto. Não, vocês percebem que não tem nenhuma conjunção. Então, todas elas são o quê? Assindéticas. E aí, eu coloquei lá outro exemplo. Não conversamos, nem tomamos uma decisão. Ou seja, não fiz isso e nem isso. Ou seja, nós não conversamos e nem tomamos uma decisão. Apesar de não ser o e eu ter colocado o nem, eu tenho duas coisas que se somam, tá? Aí, continuando lá. As orações sindéticas aditivas podem também ser ligadas por outras locuções conjuntivas, tá, gente? Não só, mas também, tanto como e semelhantes. Essas estruturas costumam ser usadas quando se pretende enfatizar o conteúdo da segunda oração. Então, quando é a minha segunda oração, eu preciso enfatizá-la. Aí, dois exemplos. Chico Buarque não só canta, mas também, ou como também, compõe muito bem. Ou seja, eu estou informando duas coisas, adicionando duas, somando, né, informações. Só que eu não estou usando o e. Eu estou usando não só, mas também, ou como também. Não só provocaram graves problemas, mas também abandonaram os projetos de reestruturação social do país. Aí, gente, presta atenção. Esse também pode aparecer ou não pode aparecer. E aí eu preciso entender que esse mas está junto dele subentendido o também, tá?
E aí eu tenho que tomar cuidado com esse mas aí. Nessa oração, o mas está com valor de quê? Aditivo, tá? É comum? Não. Mas pode acontecer? Sim. Então eu preciso entender a minha frase, que o mas não está me dando ideia de o quê? Oposição. No caso aqui, ele está subentendido com ele o também. E aí, quando tiver ideia do mas também, eu tenho uma aditiva, tá? As adversativas dão ideia de oposição. De quando eu declaro algo, falo algo, e em seguida eu venho com alguma coisa que me opõe ao que já foi dito, né? Que dá a ideia de... Não é nem exatamente uma contradição, mas que contraria o que foi dito. E aí, as principais conjunções são mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante, nada obstante. O pai é extremamente rico. O povo, porém, vive em profunda miséria. Pai não, gente. O país é extremamente rico. O povo, porém, vive em profunda miséria. Porque se eu afirmo que um país é rico, gente, olha lá, o país é extremamente rico, significa que o país é bom, né? Aí, quando eu coloco vive em profunda miséria, eu estou me opondo a algo que foi dito. Por isso eu uso a conjunção porém, ou mas, ou contudo, tá, pessoal? Algumas vezes a adversidade pode ser introduzida pela conjunção e. E aí eu tenho que tomar cuidado com a minha frase, tá, gente? Quando eu posso usar o e? Quando o e vai ser adversativo? Quando eu puder trocar pelo mas. O aluno fala e não faz. O aluno fala, mas não faz. A conjunção mas pode aparecer como valor aditivo, aí é o contrário. Camila era uma menina estudiosa, mas principalmente esperta. Eu estou aqui somando informações. Camila era uma menina estudiosa e principalmente esperta. Gente, vale lembrar que quando você entende o valor da frase, já ajuda bastante, tá? É bom saber as conjunções. Óbvio que é essencial que a gente saiba as conjunções. Mas, se eu sei a conjunção e entendo a minha frase, dificilmente vocês vão errar, tá? Porque pode ter essas pegadinhas do e, do mas. E aí, de novo, eu falo com vocês. Façam trocas. Troque uma conjunção por uma outra que você conhece. Se funcionar, se tiver o mesmo valor do que a outra, no caso aqui, gente, o aluno fala e não faz, eu troquei o e pelo mas. Funcionou e eu sei que o mas é adversativo, não tem erro, tá, gente? A mesma coisa aqui embaixo. As alternativas, a ideia aqui de alternância, de escolha. Uma hora você faz uma coisa, uma hora você faz outra coisa. Aí eu estou alternando. Quando eu uso ou, pode ser da ideia de uma escolha. Diga agora ou cale-se para sempre. Eu estou dando o quê? Uma escolha. Da pessoa falar ou calar-se. E ou então de alternância. Ora estuda, ora está nas redes sociais. Ok? As conclusivas me dão a ideia de conclusão. Então, a gente usa isso bastante nos textos, né, gente? Eu preciso conhecer as conclusivas. Quem gosta de terminar aí as redações com uma conjunção conclusiva, e é muito interessante, eu tenho um leque aí, olha. Eu posso terminar com logo, com portanto, com diante disso que não tá aqui, em vista do que foi dito, em vista disso é em vista do que foi dito, né? E aí, porque às vezes vocês me perguntam coisas sobre redação, saber as conjunções, gente, é muito importante. Porque um dos itens aí de correção é saber se você soube amarrar o seu texto. Quem amarra texto é conjunção. Então, vamos lá para as conjunções conclusivas. O logo, portanto, o pois. O pois, gente, antes do verbo. Aqui, olha. A situação econômica é delicada. Devemos... É depois, eu não sei se eu falei antes, gente. É depois do verbo. Devemos, pois, agir cuidadosamente. Mas as explicativas, que é a próxima aqui, também tem o pois. Como é que eu faço para poder distinguir?
sempre falo com vocês, gente, no português, na gramática, eu tenho que trabalhar muito com que substituições. Eu sei que o portanto, ele é conclusivo. O que eu faço? Tiro, pois, coloco portanto. Funcionou? A situação econômica é delicada. Devemos, portanto, agir cuidadosamente. Funcionou? Funcionou. Então, gente, esse pois aí é conclusivo e não explicativo, tá? Outra lá, estou de férias, por isso viajarei. Então, é uma conclusão. Só coloquei esses dois exemplos, né? Então, gente, é só trabalhar com as equivalências aí, com substituições. E aí, por último, eu tenho as explicativas, que é a ideia de explicar, de justificar. As principais são o que, o porquê e o pois, obrigatoriamente o que? Antes do verbo. Olha lá a diferença, né, gente? Devemos, pois, depois do verbo. Aqui o vai estar antes, né? Saia cedo, pois ou porque, aí eu vou trabalhando as equivalências, né? As substituições. Saia cedo, pois o trânsito não está bom. Vou embora que cansei de esperá-lo. Ou vou embora porque cansei de esperar. E aí eu também tenho que tomar cuidado com o que, né, gente? O que aparece inúmeras vezes. Não é porque eu tenho o que ali que ele vai ser explicativo, o que tem outras funções. O que eu faço? Substituo pelo pois ou o que pelo porquê. Porque o porquê junto, né? A gente tem 4 porquês aí, mas o porquê junto sem acento, ele é uma conjunção explicativa. Na dúvida, é só trocar. Tá bom, pessoal? E aqui a gente finaliza as nossas aulas sobre período composto. Nas próximas aulas, gente, eu vou começar a trabalhar com concordância, que é algo que também cai muito nas provas, e a gente tem que ficar craque nisso, beleza? Abraços, meninos!